Muito bom ver os irmãos, bom estarmos com vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Amém? Sou muito feliz hoje, muito grato por essa oportunidade de estar vendo cada um dos irmãos. Embora eu tenha visto alguns nas nossas andanças aí, que infelizmente tem que acontecer, mas muitos dos irmãos eu não tenho visto no nosso dia a dia. Então, estou feliz por cada um de vocês. Amém? Mas vamos lá. Essa semana, irmãos, o alimento diário fala assim: a minha graça te basta. Eu queria começar essa mensagem com os irmãos lendo o versículo de 2 Coríntios 12, 9. Se os irmãos quiserem acompanhar, senão eu vou ler para os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Esse versículo fala assim, irmãos: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém. Eu desfrutei muito desse versículo, irmão, porque aqui fala que a minha graça te basta, que é o tema da mensagem dessa semana. Irmãos, a graça do Senhor, ela basta para cada um de nós. Amém? E aí o versículo continua falando assim: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu tive pensando assim, irmãos, como que é verdade esse versículo? Porque quando nós estamos fracos, o poder de Deus, ele age por meio de cada um de nós. Quando nós estamos fortes, irmãos, nós estamos com a nossa própria força. E aí o próprio Deus não tem caminho em nós. Mas como nós estamos fracos, ele tem caminho em cada um de nós. E ele nos fortalece, né? Amém? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, o poder de Cristo repousar sobre cada um de nós, nós precisamos aceitar como ele o nosso Deus. Se nós nos sentirmos fortes, irmãos, o poder de Deus não tem como estar sobre nós. Mas como nós estamos fracos, o poder de Cristo tem poder sobre cada um de nós. Amém? Amém? Amém. E a mensagem, então, nessa semana, irmãos, tem principalmente dois temas. Não ser autossuficiente e servir em coordenação. Amém? Então, aqui começa assim, irmãos: não ser autossuficiente. E esse versículo que nós lemos, ele nos joga para dentro da reunião, né? Que aqui fala não ser autossuficiente, né? E aí fala assim: no mundo as pessoas têm que afirmar a sua capacidade, né? Quem lida com pessoas sabe disso, né? Quando você vai fazer entrevista com uma pessoa para um emprego, a pessoa, para conseguir aquele emprego, ela se autopromove, né? Ela fala: eu sou bom nisso, eu sei fazer aquilo, eu faço aquilo outro. Então a pessoa busca se capacitar, né? Mas na vida da igreja, irmãos, é outra cultura, né? Glória a Deus, porque na vida da igreja é outra cultura. Na vida da igreja nós precisamos invocar o nome do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. E veja bem, irmãos, por que invocar o nome do Senhor? Porque invocar o nome do Senhor é um sinal de dependência. Vamos ler 2 Crônicas. 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 3, é onde nós estávamos mesmo. 2 Coríntios 3. Versículo 5. Fala assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Quando nós invocamos o nome do Senhor, a nossa suficiência, irmãos, ela vem de Deus. Porque nós declaramos para Ele a nossa dependência, através do nosso invocar o nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, esse é um ponto, né? Que nós não devemos nos achar autossuficientes. Nós precisamos ser dependentes. Amém? O outro ponto é servir em coordenação com os irmãos, né? E eu queria enfatizar para os irmãos assim: nós, irmãos, nós não somos rivais. Nós não somos competidores uns dos outros. Nós somos
companheiros. Amém. Irmãos, na vida da igreja, na nossa busca da salvação, nós somos companheiros. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos completar uns aos outros, né? Vamos ler Romanos, capítulo 12, versículo 4 e 5. Vou ler para os irmãos. Fala assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Irmãos, nós somos membros uns dos outros. Eu fui tocado com esse versículo hoje, porque eu pude ver assim, irmãos. Muitas das vezes nós sentimos um membro do corpo de Cristo, mas às vezes nós sentimos que nós somos um membro superior ou um membro mais inferior. Mas isso não importa, porque nós somos dependentes uns dos outros. Mas o que adianta nós sermos a mão se não tiver o braço? Não é verdade? Então, assim, talvez eu seja a mão e o irmão é o braço. Então, o irmão, ele é o meu complemento. Que nem o versículo aqui fala, né? Nós somos membros uns dos outros. Não é verdade? Não adianta ter só a cabeça, né? Porque se não tiver o pescoço, não vai também nos direcionar. Não é verdade? Nós, então, irmãos, precisamos e necessitamos uns dos outros. Então, irmãos, nós precisamos nos sentir assim, que Jesus trabalha em nós de forma diferente em cada um de nós, mas Ele nos completa e nos faz um. Amém? Também tem um versículo em Efésios 4,16, que fala assim, deixa eu ler para os irmãos. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. No meio desse versículo, irmãos, fala assim, pelo auxílio de toda a junta. Então, ou seja, nós precisamos nos ajuntar. Eu completo uma parte, o irmão completa a outra, eu sou um membro do corpo de Cristo, o outro irmão é o outro membro do corpo de Cristo, e nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Amém? Então, isso é maravilhoso. Então, são esses dois pontos, né? Servir em coordenação e não ser autossuficiente. E seguindo mais um pouco, fala também, irmãos, em servir de acordo e em alinhados com a vontade de Deus. Eu fiquei também assim, tocado com essa semana que fala que não basta servir. Muitas das vezes, irmãos, a gente tem um conceito, já estou servindo, já estou sendo útil, mas isso é bom, lógico, precisamos fazer. Mas não basta servir, nós precisamos servir de acordo com a vontade de Deus. Amém. Vamos ler Mateus 7. Senhor Jesus. Amém. Mateus 7, versículo 22 e 23. Amém. Fala assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Senhor Jesus. Irmãos, que nós possamos nos voltar e fazer a vontade do Senhor hoje, e não a nossa, porque a nossa, muitas vezes, nós podemos estar sendo enganados e fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Amém. E também aí perto em Mateus 6:10, fala assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, isso deixa bem claro que nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. Amém. Amém? E lá em Hebreus 10:9,
Senhor Jesus. Deixa eu achar aqui para os irmãos. Hebreus 10, 9 fala: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Irmãos, o Senhor expressou o seu anelo no seu coração de fazer a vontade de Deus. Né? O povo, irmãos, o povo de Israel, eles não estavam alinhados em fazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos ter isso como experiência e nos alinhar com a vontade de Deus. Amém. Né? E nós temos um exemplo bem clássico, né, que é o de Paulo e Silas, lá na passagem de Atos 16. Vamos lá? Eu vou ler para os irmãos alguns versículos. Vem para mim. 9 minutos. Atos 16. Deixa eu achar aqui. Versículo 6 até o 10. Fala assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja bem, irmãos, eles estavam percorrendo a região, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu ganhei 2 pontos aqui. Uma é que eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Não foi nenhuma guarda, não foi nenhum um povo que os impediu. Quem os impediu foi o Espírito Santo. Né? E impediu, irmãos, olha bem que coisa, impediu do quê? De pregar a palavra na Ásia. Né? Senhor Jesus. E aí continua: defrontando Mísia, tentando ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, aí eles começaram a ir para outro lugar. O Espírito também não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual o varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, o Espírito impediu eles e depois falou para eles: passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? Assim que teve essa visão, irmãos, olha que coisa impressionante. Imediatamente procuramos partir para aquele destino. Amém. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis ao falar de Deus. Amém. Né? A direção de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus, né? Por isso é a importância, irmãos, de nós sempre estarmos em comunhão com o Senhor. Porque quando nós estamos em comunhão com o Senhor, nós conseguimos perceber a sua vontade, né? Naquele determinado momento, irmãos, nós conseguimos perceber a vontade do Senhor. Amém. Se aquilo nós devemos prosseguir ou se nós devemos mudar de direção. Amém? Senhor Jesus. Outro ponto que eu desfrutei também é que nós podemos ter a nossa agenda. Isso é bom, irmãos, e temos que ter sim a nossa agenda, a nossa programação, né, para o nosso dia a dia, muito bom, né? Mas nós temos que estar abertos para fazer mudanças. Por exemplo, irmãos, Paulo e Silas, eles estavam indo para um canto, o Espírito falou para eles outro, eles não questionaram, eles estavam abertos para essa mudança. Então assim, irmãos, vamos fazer a nossa agenda, a nossa programação, mas se Deus nos dá outra direção, nós precisamos estar abertos para seguir a direção que vem de Deus, para seguir o guiar que vem de Deus, né? Senhor Jesus. Em Apocalipse 14, 4, fala assim: Senhor Jesus, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre homens. Primícia para Deus e para o Cordeiro. Senhor Jesus, esses seguidores, irmãos, por onde quer que vá, eles seguiam quem? Eles seguiam o Cordeiro. Então nós precisamos, né, ter disponibilidade para também seguir esse Cordeiro. Para onde ele nos dá direção, nós precisamos seguir esse Cordeiro. Amém. Senhor Jesus. Amém. E continuando um pouco aqui, irmãos, fala sobre o peso da responsabilidade e também fazer a vontade do Senhor.
Lá em 2 Crônicas, vamos lá, 2 Crônica, capítulo 27, versículo 6, fala assim: assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Irmãos, aqui nós vemos um rei que se tornou poderoso. E o versículo deixa muito claro para nós, né? Por que ele se tornou poderoso? Porque ele fazia a vontade do Senhor. Ele fazia a vontade de Deus. Jotão era um rei. Ele tinha poder para mandar, para desmandar, mas ele preferiu fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Diferente do nosso conceito, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Amém? E em Mateus 26, Mateus 26, 38, fala assim: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Senhor Jesus, e sabe, irmãos, isso tem que ser a nossa oração, né? Que Ele possa fazer a vontade dEle, né? Na nossa vida, né? Senhor Jesus. E aqui tem alguns outros pontos, irmãos, mas os 15 minutos já me foi. Eu acho que eu vou só terminar lendo um negócio que eu desfrutei muito, que eu li, que está no livro dos os grandes diamantes da Bíblia, do nosso amado irmão Dong, né? No capítulo 41, e eu desfrutei muito, que ele fala lá assim, nós podemos apreciar os montes, as altas revelações, mas Deus aprecia mais o que vamos fazer quando descemos desse monte. É apenas quando descemos e praticamos a palavra de Deus que lhe agradamos. Amém, irmãos? Então, o que nós precisamos é fazer a vontade de Deus. Amém. É estar aberto para a vontade de Deus. Amém. É estar aberto para a direção de Deus. Amém. Né? Amém? É isso aí. Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Irmãos, continuando de onde o Ronaldo parou, nós vimos a importância da vontade de Deus, como Deus dá importância em que a sua vontade seja feita. É muito importante nós focarmos isso, que não é só eu servir a Deus, mas eu servir a Deus de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus é muito importante, tanto que o Senhor ensinou os discípulos a orar, e quando ele os ensinou a orar, ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, mostrando assim a importância que Deus dá para que a sua vontade seja feita. Quando ele falou sobre Davi, ele falou, achei a Davi, homem segundo o meu coração, o qual fará toda a minha vontade. Então, estabelecida essa premissa, essa base de que a vontade de Deus é muito importante, nós, então, precisamos cumprir a vontade de Deus. E aí, irmãos, para cumprir a vontade de Deus, nós precisamos ser simples e obedientes. Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus, ela não bate com a nossa vontade. Ou a maneira de se levar adiante a vontade de Deus foge um pouco da nossa lógica. Eu queria lembrar da conquista de Jericó. A gente já deu esse exemplo várias vezes, quando o Senhor levou o povo de Israel a entrar na Boa Terra. A primeira cidade que eles tiveram que conquistar foi Jericó. Foi a Batalha de Jericó. E a estratégia utilizada nessa batalha era uma estratégia totalmente diferente de qualquer estratégia militar usada até então.
o Senhor, ele quebrou todo o paradigma. Ele fez com que o povo rodeasse a cidade por e não falasse nada. No 7º dia, rodeasse a cidade 7 vezes, e na última volta na cidade, os sacerdotes iriam tocar a trombeta e eles iriam gritar, e os muros da cidade iriam ruir. Então, essa foi a estratégia militar. E o que o Senhor queria naquela ocasião? Que o povo obedecesse. Entende? Então, esse é apenas um exemplo para mostrar que para Deus importa muito mais a nossa obediência do que queremos usar a nossa inteligência, a nossa habilidade. Se Deus mandou fazer de um jeito, nós devemos obedecer. E para obedecer, nós precisamos ser simples. Porque se a gente não tiver aquela simplicidade, se a gente for ficar questionando os métodos de Deus, a maneira de Deus, nós às vezes vamos nos achar mais inteligentes e não vamos querer fazer daquela forma, né? Por exemplo, os irmãos nos ensinaram nos últimos tempos a praticar o posso orar por você. Às vezes a gente pode achar que tem até maneira melhor de pregar o evangelho, de alcançar as pessoas. Mas esse foi um caminho que Deus nos deu, um caminho muito simples. Para a gente praticar isso, a gente precisa ser simples e obediente. Não ficar questionando na nossa mente, mas isso aí eu acho que não dá certo, isso aí eu acho que devia ser diferente, a gente podia incrementar um negócio aqui, um negócio ali e tal. Não deve ser assim, tá? Quando o Senhor nos dá uma direção, por meio da palavra profética, nosso papel é crer naquela palavra e obedecer aquela palavra. E para isso a gente precisa ser simples, né? Uma coisa, eu queria ler um versículo, João 13, para mostrar a importância de nós obedecermos a palavra de Deus. Aqui em João 13, no versículo 17, fala assim: ora, se sabeis estas coisas, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Mais bem-aventurado do que saber é praticar. Não adianta a gente saber e não praticar, né? Outro versículo, Lucas 6,46. Aqui o Senhor falou assim para o povo: olha, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Não adianta a gente falar Senhor, Senhor, invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, de repente o Senhor dá uma direção para você, mas você não obedece a direção do Senhor. Então aqui o Senhor falou para o povo naquela época, né? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Então não adianta me chamar Senhor, Senhor, se não for para fazer o que eu mando vocês a fazerem. Então nós precisamos aprender a obedecer a palavra do Senhor com simplicidade, tá? Não ficar questionando a palavra de Deus, né? Lá em Hebreus, capítulo 3, conta a experiência do povo de Israel. E a experiência do povo de Israel é uma advertência para nós. Por quê? Apesar de ser um povo rebelde, um povo que murmurava, um povo que, durante a sua jornada no deserto, tiveram vários problemas, mas o que não nos permitiu entrar na boa terra foi a incredulidade e a desobediência. Então, essas duas coisas, incredulidade e desobediência, é um contraste com credulidade e obediência. Entendeu? Então, aqui, no versículo 12, Hebreus 3:12, diz assim, ó: tende cuidado, irmãos. Não está falando isso para incrédulos, tá? Está falando isso para irmãos. Não pensa que, por ser irmão, nós não vamos ter coração de incredulidade. Um irmão também pode ter coração de incredulidade para com a palavra de Deus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Nosso coração tem que ser um coração crente, um coração que crê na palavra de Deus, né? Outro versículo, 18 e 19.
Hebreus 3, 18 e 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Quem foi que não entrou na boa terra? Quem foi desobediente. Versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, é um par. Esse é um par. Desobediência e incredulidade. Então, esse par não pode andar conosco. Nós precisamos crer na palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. Nós temos que ter conosco sempre a credulidade e a obediência com relação à palavra de Deus, né? Eu quero dar um exemplo muito bom, que foi o exemplo de Jesus. Se você for ler Filipenses, no capítulo 2, diz assim, a partir do versículo 5, Filipenses 2:5, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança humana e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O exemplo que o Senhor nos deixou foi um exemplo de obediência, desde o seu nascimento até a sua morte e morte de cruz. O Senhor não obedeceu quando lhe foi conveniente. Ele foi obediente, inclusive, quando a palavra de Deus Pai para ele foi não. Quando ele orou lá no Getsemane, por 3 vezes, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele orou assim. Qual foi a resposta do Pai? Não é possível passar de você esse cálice. Você vai ter que sofrer essa morte que foi designada para você. O que ele fez? Ele disse, contudo, faça-se a tua vontade. Então, ele deixou para nós um grande exemplo de obediência à vontade de Deus e supremacia da vontade de Deus sobre a nossa própria vontade. Hebreus 5 também fala assim, versículos 7 a 9. Ele mesmo, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa de sua piedade. Olha só, aqui fala que Jesus, nos dias da sua carne, nos dias em que ele viveu aqui como homem, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Aqui se refere à sua oração no Getsemane. Nós até podemos orar, Senhor, se possível, me livra dessa situação. Não me deixa passar por essa situação. Entendeu? Não tem problema a gente orar assim. Mas a gente nunca deve querer exigir de Deus que Ele faça a nossa vontade, que Ele atenda a nossa vontade como se Deus fosse obrigado a atender a nossa vontade. Então aqui Jesus deixou o exemplo para nós, de que a vontade de Deus deve estar sempre acima da nossa vontade. Tá? Bom, esse é um aspecto com respeito à vontade de Deus. Outro aspecto é como que o ministro da nova aliança é formado. Todos nós somos ministros de uma nova aliança. Como é que ele é formado? Primeiro, pelo chamamento de Deus, pela comissão de Deus. Paulo, por exemplo, fala que ele era apóstolo pela vontade de Deus. Ele fala lá em Gálatas que Deus o separou antes de ele nascer e pela sua graça o chamou. Entendeu? Então, eu e você precisamos ter convicção de que nós fomos chamados segundo a vontade de Deus. E que Deus deu uma missão para nós aqui na terra, no lugar em que nós estamos. Na família em que você está, na cidade em que você está, você foi chamado por Deus e você tem uma missão aqui. Então, esse é o primeiro item. O segundo item é que o ministro, ele precisa ser constituído com a palavra. O seu conteúdo é a constituição da palavra fundamental e da palavra profética. Nós precisamos ter essa base forte na palavra de Deus. E também precisamos ter experiências da palavra. Não é só ser teórico, doutrinário. A gente também precisa ter
experiência prática da palavra de Deus, né? E, por fim, o ministro também é aquele que passa por experiências de sofrimentos para poder experimentar a graça de Deus. Então, as tribulações, os sofrimentos do dia a dia, também fazem parte da nossa formação, do nosso aperfeiçoamento. Tá bom? Então, eu queria ler Colossenses 1:24. Paulo falou aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, se é para sofrer, vamos sofrer por uma boa causa. Não vamos sofrer por ter feito alguma coisa errada, por ter mentido para os outros, ou como alguém que descumpriu a lei, que enganou alguém. Não, não. Se a gente sofrer por isso, irmãos, esse sofrimento é devido mesmo. Mas aqui Paulo fala que ele sofria em favor do corpo de Cristo. Então, esses sofrimentos que a gente passa por causa da igreja, é esse sofrimento que ainda precisam ser completados. Por isso que Paulo falou que ele sofria, ele preenchia o que restava das aflições de Cristo em favor do seu corpo. Tá? E outro versículo está em Atos, capítulo 14, versículo 22. A gente já leu bastante esse versículo. Que diz, Paulo fala assim, né? Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas testemunhas, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Não tem atalho. Lembra que o Esdras falou ontem? Não tem atalho. Se nós quisermos reinar com o Senhor, nós vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte. Ontem o Esdras compartilhou muito isso no Salmo 23, mostrando os diversos estágios que um filho de Deus precisa passar até se tornar alguém maduro, um varão perfeito. Desde um bebezinho que bebe leite, que é levado para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, que depois passa por um segundo estágio, que é ser conduzido pelas veredas da justiça, que é uma porta estreita e um caminho apertado, e que depois é levado a passar pelo vale da sombra da morte. Então, esses estágios são os estágios que nós passamos para poder reinar com o Senhor, para a gente poder amadurecer. Tudo isso faz parte do nosso crescimento e da nossa formação, tá? Mas não precisamos ter medo, porque lá no Salmo 23, vamos ler o Salmo 23 de novo? Fala assim, ó, quando a gente fala de sofrimento, Satanás logo vem botar medo na gente, né? Mas aqui fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor falou isso, que Ele vai estar conosco nesse tipo de situação. Não significa que você vai morrer. Aqui, não significa que nós vamos ficar na morte. Fala que nós vamos, muitas vezes, passar pelo vale, por uma experiência de vale, da sombra da morte, mas não precisamos temer, porque o Senhor vai estar conosco. Entendeu? Então, os sofrimentos, ele faz parte da nossa experiência. Tá? Não se engane, não pensa que quando você veio para a igreja, você vai viver mar de rosas. Não. Nós vamos ter a presença de Deus. O Senhor vai nos consolar, o Senhor vai nos guardar, mas muitas vezes Deus vai permitir que a gente passe por situações para nos amadurecer. Tá? E quero terminar lendo 2 Coríntios capítulo 12. Que Paulo fala das experiências dele, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 até o versículo 9, que é o título da mensagem, que fala minha graça te basta. Paulo fala assim, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações
me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, aqui, Paulo, assim como o Senhor lá no Getsemane orou 3 vezes para passar aquele cálice dele, Paulo aqui também orou 3 vezes ao Senhor para tirar esse espinho na carne. Era algo que incomodava Paulo, era uma fraqueza, talvez um problema físico, a gente não sabe. Mas ele orou ao Senhor. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Então, muitas vezes a gente ora para o Senhor tirar os obstáculos do nosso caminho, tirar a pedra, remover a pedra. Aí o Senhor fala assim para você, você quer que eu remova a pedra, eu removo o problema, ou eu eleve as águas? Ou eu dou graça para você poder passar por essa situação? Entendeu, irmãos? Então, nós estamos vivendo essa pandemia, né? Essa pandemia é um sofrimento para todos nós. É uma situação de vale, não é? Neste momento, o Senhor está conosco. Por um lado, nós oramos, Senhor, abrevia esses dias. Por outro lado, nós também oramos, dá-nos a tua graça, passa conosco toda essa situação, né? Por exemplo, Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus poderia ter impedido Daniel de ir para a cova dos leões? Claro, ele podia ter impedido que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas ele preferiu permitir que ele fosse para a cova, mas o que Deus fez na cova? Fechou a boca do leão, para que o leão não devorasse Daniel. Então Deus é assim, irmãos. Às vezes ele pode nos livrar da situação, às vezes ele deixa a gente passar pela situação e passa conosco aquela situação. E a gente vai sair muito mais forte lá na frente, entendeu? Então tudo isso faz parte da nossa experiência, do nosso crescimento. Amém? É isso aí. Agora vocês preencham o que resta da